Muito bem, amados irmãos, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Lição. Eu sou Lúcio Rocha e pela misericórdia de Deus estamos nós aqui para apresentarmos mais uma lição, iniciando um novo trimestre de estudos bíblicos. São 13 lições que nós vamos estudar. E neste trimestre seremos, sim, justamente impelidos a estudar a vida dos grandes homens de Deus, que este mundo não era digno deles. Então, eu estou falando justamente do segundo trimestre, esta revista que tem por tema geral Homens dos quais o mundo não era digno. Então, o comentarista Elinaldo Renovato, ele é o elaborador desta revista, dessas 3 lições, e com certeza nós vamos aprender muito com ele, porque o pastor Elinaldo Renovato, ele, além de ser teólogo, né, graças a Deus, ele também é professor universitário. Isso quer dizer que ele entende bem de assuntos seculares, quanto também de assuntos bíblicos, assuntos espirituais. Então, louvamos a Deus pela vida do pastor Elinaldo Renovato. Já quero pedir, irmãos, para que você não se esqueça de deixar o seu gostei no vídeo. Ajuda este canal, tá? Deixando o seu gostei, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificações. Se você não ativar o sino, você não vai receber as próximas notificações do YouTube. E também quero te pedir para que você compartilhe, além de deixar um comentário aqui falando com a gente, para a gente interagir e também, quem sabe, se tiver alguma pergunta, a gente pode ter também uma resposta. Vamos já entrar no tema da lição e vem conosco, porque a lição da Escola Bíblica Dominical, a primeira, vai começar agora. Muito bem, meus irmãos, aqui eu quero agradecer a você por estar aqui conosco e nós já vamos entrar aqui no tema, na lição de número 1, onde fala Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. O texto áureo está inserido em Gênesis, capítulo 12 e versículo 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. A verdade prática diz: o chamado de Deus na vida de Abrão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Nós já vamos entrar na leitura bíblica em classe, como o tema propõe, é a vida de Abrão, o chamado de Abrão, no caso, que diz aqui o Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 9, assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Esta foi a leitura bíblica em classe que a revista propõe, o chamado de Abraão, quando ainda era Abrão. Então, a introdução desta lição, nós vamos entrar nela, que vai falar sobre justamente a iniciativa desse assunto, mas eu quero aqui apresentar que os objetivos dessa lição, como sempre, costumeiramente, são 3 objetivos.
E aqui fala, o primeiro objetivo é apresentar como ocorreu o chamado de Abrão. O 2, enfatizar a obediência de Abrão a Deus diante desse chamado. O terceiro, mostrar as lutas enfrentadas por Abrão ao chegar a Canaã. A introdução vai dizer dessa forma: neste trimestre, estudaremos a jornada de fé dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial. Sua convocação implica deixar sua terra natal e ir para um lugar que não conhecia. Era preciso fé e obediência. Abrão, cujo significado é pai exaltado, depois de um tempo tendo o seu caráter forjado pelo Senhor, teve seu nome mudado para Abraão, que significa pai da multidão das nações. Então, aqui o chamado de Abraão não foi algo simplesmente normal. Algo simples, não foi, mas algo que realmente, arquitetado por Deus, milimetricamente, Deus havia planejado este plano. Abraão seria pai de muitas nações. O nome Abraão quer dizer isso, pai de multidão de nações. Então, já vamos aqui examinar os textos após, tá? No tópico 1 da lição, Deus chama Abrão. O subponto 1 diz, a fé de Abrão diante do chamado. No Gênesis 12, versículo 1 diz, Deus chamou Abrão e ordenou que saísse da sua terra, do meio da sua família e seus amigos, e fosse para um lugar desconhecido para ele. Seu chamado exigia fé e obediência irrestrita. Hoje, estamos habituados a confiar em tecnologias como GPS, sistema de posicionamento global, que nos orienta com precisão sobre onde estamos e para onde vamos, e para onde podemos ir. Abraão, porém, não dispunha destes mecanismos. Ele não tinha um mapa, nem sabia o destino final. Apenas a voz de Deus lhe indicando o caminho. Isso nos ensina que Deus sabe o que faz, com quem faz e por que faz, mesmo quando não revela o trajeto completo. O lugar onde habitava Abrão e seus pais era uma terra idólatra. Contudo, ele creu no Todo-Poderoso. Nós podemos, aqui de forma simples, dizer que Abraão, ele era um homem de muita fé. O pai de Abrão, Tera, ele era fabricador de deuses. Uma terra muito remota, ainda nos tempos da antiga Mesopotâmia. O pai de Abraão, ele fabricava fé, vamos dizer assim, fabricando os seus deuses. E Abrão, ele, com certeza, cria nos deuses do pai. Só que o cenário muda quando entra alguém que fala, alguém que conversa, alguém que orienta. Nesse caso, não se tratava de apenas crer no barro ou crer na estátua de ouro, mas sim crer em alguém que estava falando, um Deus invisível, que apareceu para Abraão e disse, Abraão, sai daqui da terra, dessa terra de teu pai, sai do meio dos seus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar. No primeiro momento, Abraão saiu da terra, mas o seu pai, Tera, havia ido com ele para Harã. Só que Deus queria que Abraão fosse para Canaã. Na cidade de Harã, o pai de Abraão, ele falece. Daí começa, sim, essa história maravilhosa e edificante, que é o pai da fé. A história do pai da fé, Abraão, o pai de multidões. Então, quem não quer ser pai de multidões? Nós até não podemos ser pai de muitos filhos biológicos, mas sim, o desejo de Deus é que nós sejamos pai de muitos filhos espirituais. Apesar de que a nossa palavra, ela não tem poder, mas a de Deus tem. Então, pela palavra de Deus, nós seremos pai de muitos filhos espirituais. Nós vamos entrar aqui já no ponto 2 da lição, que fala sobre a promessa para Abrão. Diz aqui, as promessas feitas a Abrão não alcançaria somente ele, mas inclui
toda a humanidade. O que Deus prometeu ao patriarca marcaria a sua história e a de seus descendentes até o dia de hoje. O Senhor é fiel, cumpre o que prometeu, mas no seu tempo. Há um tempo certo para todas as coisas. Deus prometeu que abençoaria a Abraão e também abençoaria todas as famílias da terra. Isto é, quando nós cremos na descendência de Abraão, quem é a descendência de Abraão? Nós estamos falando de Cristo Jesus. Jesus, ele vem da descendência de Abraão. Então, quando nós cremos em Cristo, a família ela é abençoada. Quando nós passamos a acreditar que Jesus Cristo, ele é o Salvador, o filho de Davi. Davi também veio da descendência de Abraão. Moisés falou que um profeta seria levantado no meio de teus irmãos. E toda alma que não ouvisse esse profeta, ele seria extirpado de dentro do povo. Então, justamente, não se trata de jogar fora, vai para lá, não é. Mas sim, em um plano superior a este plano físico, existe alguém que está acima de tudo. A terra aqui é do Senhor e a sua plenitude. Para o homem carnal, esta terra, ela tem fim. Porém, só que a alma do homem, ela não se acaba nessa terra. Ela passa para um sentido maior, para um plano eterno, do qual esta terra, ela não faz parte. Mas Deus, ele vai sim trazer luz a todas as coisas e então as peças vão se encaixando. E Deus mostra na sua palavra que todos quantos recebem Cristo como Salvador, esses são mais do que felizes. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então eles são mais do que felizes, são mais que vencedores. Jesus, ele é esta descendência de Abraão. Então, quando Deus diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Deus está falando justamente de que quem abençoa a Israel, quem é a favor da obra de Deus, quem é a favor de apoiar as coisas sagradas, Deus abençoa. Não importa quem seja, ainda que seja um incrédulo como Ciro naquele tempo, quando os judeus estavam na Babilônia cativos, Deus usou o rei Ciro para libertar os filhos de Israel. E quem disse que Ciro não foi abençoado? Claro que sim. Tudo parte de uma base espiritual de promessas, promessas que Deus fez ao seu povo. Vamos mais adiante, entrando já então aqui no tópico 2, falando a obediência de Abraão a Deus. Ponto 1, atendendo o chamado. Diz, como homem de fé, Abraão atendeu ao chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que Deus ordenou, sem saber onde se localizava, seguindo somente a direção do Senhor. Ele não conhecia o significado de fé, tão bem definido na Bíblia, como conhecemos atualmente. Hoje, sabemos a definição bíblica de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, versículo 1. Mesmo sem conhecer essa definição, Abrão agiu com fé em sua decisão. Ele não tinha a mesma ideia de como seria a sua vida em uma terra totalmente desconhecida. Contudo, creu em Deus e partiu para um lugar determinado pelo Senhor. Então, Abrão, ele creu. E a Bíblia diz que, como Abraão creu em Deus, Deus o chamou de o pai da fé. Abraão tem esse nome, esse título de pai da fé. Por isso que hoje todos os judeus, eles se lembram de Abraão, porque Abraão se tornou o patriarca. Toda a nação judia se formou através de Abraão. E em determinado momento, quando o Senhor Jesus estava debatendo com os fariseus, em João, no capítulo 8, Jesus disse, antes de Abraão existir, eu sou. Para os judeus, aquilo ali foi uma espécie de afronta, porque Abraão era o primeiro, o que iniciou a nação judaica, o que deu origem à nação judaica. Então, quando Jesus disse, antes de Abraão existir, eu sou, ora, como assim? Abraão já tinha vivido há mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos atrás foi quando Deus
tinha se revelado para Abrão, que se tornou depois Abraão, o pai de multidão de nações. Multidão de nações. Agora, a gente vê que essas nações, elas se originam no Oriente Médio, tá? E dali, onde Abraão saiu da antiga Mesopotâmia, que ficava ali hoje exatamente no Iraque, que o Iraque faz divisa com a faixa de Gaza e também outros países da Ásia Menor, né? Então, em sentidos simples, em sentidos assim, atualizando a história, onde Abraão morava, na terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, hoje é justamente o Iraque, um lugar pequeno, porém, um lugar onde também descende dos filhos de Abraão, no caso, descendente dos filhos de Ismael, o primeiro filho de Abraão, com a sua concubina, né, a sua escrava. Vamos mais para frente, falando agora sobre o subponto 2, um descuido, que fala: já vimos que Abraão era um homem de fé, porém, permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse na jornada que havia de empreender. Talvez Abraão não tenha lembrado de que Deus havia dito que deveria deixar tudo para trás, não apenas a sua terra, mas também a sua parentela. Tempos depois, seu descuido ocasionou alguns problemas com seu sobrinho. Assim, Abraão saiu da Caldeia em direção a uma terra escolhida por Deus. Tenha cuidado, pois, sempre que deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, os problemas surgem. Então, realmente, muitos problemas aconteceram na vida de Abrão, tá? E Abrão, ele não, com certeza não era um cara, digamos que, perfeito, porque não era, mas sim, alguns pontos ele deixando de observar, isso lhe causaram alguns problemas, isso lhe custou alguns momentos de paz, tá? Então, o sobrinho de Abrão, que era Ló, filho do seu irmão, o pai de Ló já havia morrido. Pelo que eu posso ver no texto bíblico, dá para entender que Ló, ele foi criado por Abrão depois da morte do seu irmão. Então, como Ló era sobrinho de Abraão, Abraão assumiu essa responsabilidade de pai. Nós podemos ainda ver que Ló, no final das contas, Ló passa a morar nas terras de Sodoma e Gomorra. Atualmente, se nós formos trazer para o sentido espiritual, Sodoma e Gomorra representa um mundo perdido, um lugar de devassidão e de todo tipo de iniquidade contra Deus. A terra dos perdidos, vamos assim dizer. Por isso que Ló causou alguns problemas para Abraão. Abraão se preocupava com Ló de forma muito pontual, a ponto de quando Ló, os pastores de Ló, começaram a brigar, né? Ló também ficou rico. Lembre-se da promessa: aqueles que te abençoarem, eu também abençoarei. Então, Ló estava com Abraão. Abraão era abençoado por Deus. E Ló, com certeza, prestava serviço a Abraão, que se tornou também abençoado. E daí os pastores brigaram, né? E então Abraão, como cuidava muito de Ló e queria sempre o bem de Ló, Abraão deixou Ló escolher. Para onde você quer ir? E Ló, infelizmente, escolheu o mundo. Vamos falar assim dessa forma espiritualizada, porque nós somos sim espirituais e nós temos uma visão espiritual. Este assunto é espiritual. Então, quando por algumas vezes nós olhamos para o mundo e queremos justamente desejar o mundo como se o mundo fosse um melhor lugar para nós, às vezes nós podemos estar incorrendo num grave erro que poderá nos custar muito alto mais tarde. Por causa dessa decisão de Ló, a mulher dele se tornou em uma estátua de sal, as filhas dele cometeram pecados graves depois, e a Bíblia vai se desenrolando, falando da vida desses personagens. A decisão de Abraão de levar Ló também foi uma decisão incorreta. Abraão, ele era tio de Ló. Ló estava sem pai, mas isso não quer dizer que Deus cuidaria de Ló na terra de Ur dos Caldeus, lugar onde ele estava morando. Mesmo estando com Abraão, Ló não se converteu.
infelizmente, existem situações e pessoas que não dá para a gente salvar porque elas não querem de verdade serem salvas. Vamos para frente aqui no tópico, no subponto 3, que fala a passagem por Harã, que diz: nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que ele definiu para nós. Antes de chegar a Canaã, nome antigo da Palestina, às margens do Mar Mediterrâneo, Abrão e os que lhe acompanhavam tiveram que passar um tempo em Harã, cidade importante da Mesopotâmia. Certamente, Deus queria forjar seu caráter antes de sua chegada ao seu destino. Então, quando eles passaram por Harã, no caso hoje, que é a Palestina, eles ficaram um longo tempo lá e Deus ali estava forjando, fazendo uma espécie de limpeza em Abraão. Aprendizados se fazem no trajeto. Antes de chegar na Terra Prometida, tem sempre um deserto para nós aprendermos alguma coisa. Tem sempre um lugar árido que nos faz justamente aprender para que a gente crie uma armadura, que essa venha justamente nos fazer vencer, venha nos fazer sustentar quando nós sofremos alguma pancada, quando nós viermos a estar sendo agredidos pelas lutas da vida, a gente consiga justamente permanecer de pé, permanecer firme, porque digamos que essa carpaça, ela vai nos proteger. Então, Deus, ele tem sim o cuidado de formar o caráter. Antes de você chegar no seu propósito, Deus vai trabalhar em você e em mim para que a gente consiga chegar lá e não decepcionar. Então é sempre algo que Deus faz. Deus não somente chama, mas ele também capacita os seus escolhidos. Claro que nós não estamos impedidos de falhar no trajeto. Nós não estamos ilesos de nós escorregarmos. De forma nenhuma. Lembre-se que Abraão tomou decisões erradas, as quais lhe custaram um preço alto. Se Abraão, por exemplo, não tivesse tido um momento com a sua concubina, ele não tivesse ouvido a mulher, hoje nós não veríamos uma guerra que se estabeleceu há muitos anos e que está perdurando. Um país que quer eliminar o outro. Se a gente for ver na história, esses dois países, eles são descendentes de Abraão. Hoje, os dois filhos de Abraão, Isaac e também Ismael. Então, esses dois países, eles vêm de origem puramente de Abraão. Então, são decisões que Abraão tomou que hoje geram um conflito. Que esse conflito, ele abrange o mundo todo. Vamos entrar no ponto 3 da lição, no último tópico da lição, o tópico 3, que fala as lutas que Abrão enfrentou ao chegar a Canaã. O ponto 1 diz, a dificuldade com a fome. Em todos os tempos, todos os que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades e oposições. No entanto, assim como Abrão, podemos, com fé, enfrentar todas as batalhas que se apresentam em nossa trajetória. Depois que Abrão chegou a Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante. Diz a Bíblia que, e havendo fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Gênesis 12 e versículo 10. Essa é a primeira fome registrada nas Escrituras. Abrão, além de Sarai, viajava com várias pessoas que pertenciam ao seu clã, além de animais que dependiam de seu cuidado. O problema da fome era tão grave que Abrão teve que buscar refúgio no Egito. Na história, Abrão, ele foi justamente para as terras do Egito para não morrerem de fome. E lá foi bem recebido e, infelizmente, algumas coisas aconteceram, das quais trouxeram também prejuízos emocionais para Abraão
E no final das contas, eles preservaram a sua vida e também saíram de lá abençoados. Por quê? A promessa é justamente que Deus abençoe Abraão onde ele estiver. E nesta trajetória, Abraão cometeu um grande erro de mentir para Faraó. Então isso quer dizer que no trajeto, nós estamos sim propensos a cometer erros. Deus não tem nada a ver com os nossos erros. Deus não quer que a gente erre. Mas nós podemos sim, por espontânea vontade, decidimos errar. No caso de Abraão, Abraão errou. Mas Deus poupou e deu livramento. Isso não quer dizer que vamos, tentar a Deus em determinadas situações. De forma nenhuma. Ali, um momento do qual Abraão se viu desesperado, mas Deus não deixou que Faraó tocasse na sua esposa. Então, isso eu creio que ele não tocou, tá bom? Então vamos mais para diante no subponto 2. A dificuldade de ir para o lugar certo. Havia fome na terra, então, para onde ir? Qual direção tomar? Diante das dificuldades, sempre a melhor opção é orar. Parece estranho o fato de Deus tirar Abrão da sua terra e conduzi-lo a um lugar em que havia escassez. No entanto, Abrão estava na terra certa, pois o Todo-Poderoso não erra. Ao que tudo indica, no Egito, terra de idolatria, de tantos deuses estranhos, havia fartura de pão. Sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgia uma seca severa e com ela a fome. Tempos depois, a história repetiu-se quando os filhos de Jacó, neto de Abrão, tiveram que ir buscar socorro no Egito quando José governava. Então, não estamos isentos de nós não procurarmos auxílio, procurar auxílio. Isso não quer dizer que nós vamos viver no mundo, Nós aqui podemos sermos representados pela família de Abraão, pelo povo de Abraão, que também buscou auxílio no Egito, tá? A gente vive nessa terra, mas a gente trabalha para o incrédulo, a gente trabalha para alguém que tem pactos com seres obscuros, mas a gente não está ali fazendo o trabalho que eles estão fazendo. Nós estamos trabalhando de forma digna, nós estamos buscando o nosso pão. Isso não quer dizer que nós estamos compactuando com as atitudes erradas, com a adoração errada, de forma nenhuma. Isso é simplesmente de forma a sobreviver. Existe também no mundo os meios de idolatrias, os grandes cantores, até mesmo no sentido gospel, alguns irmãos, eles não têm a inteligência, a capacidade intelectual de compreender que não se deve prestar uma reverência tamanha a determinada celebridade, estrela gospel, que essa venha ser de forma exagerada e confundindo, sim, com uma espécie de idolatria. No mundo, mesmo sendo um lugar onde o povo pratica as suas coisas que para eles são naturais, eles não se exigem muito quando se refere a Deus. Para nós, devemos ter cuidado, sim. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos nele, mas não pertencemos a ele. Então nós, sim, temos a obrigação de trabalhar, de correr, de crescer, de nos movimentar dia após dia. Isso faz parte. Porém, devemos ter o cuidado de não incorrermos nos erros da mentira, nos erros da idolatria, e nos erros dos quais de nos associarmos a quem nada tem a ver com Deus. Então, da mesma maneira como Abraão, ele foi parar no Egito e que teve problemas, que Deus teve que intervir, impedindo que a mulher de Abraão não fosse tocada pelo rei do Egito, da mesma forma, nós temos que ter o cuidado para nós não nos incorrermos em problemas dos quais venhamos a perder a comunhão com Deus. Vamos entrando aqui no último subponto que fala a dificuldade em falar a verdade. O texto diz que quando Faraó viu Sarai com seus 75 anos, mas com uma beleza singular, tomou-a para sua casa. E, vendo-a os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão,
por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas, jumentos e servos e servas, e jumentas e camelos. Sarai foi tomada por Faraó, mas Deus impediu que ele tivesse um relacionamento conjugal com ela. Então, Abraão, quando ele mente para Faraó, infelizmente aqui, né, ele disse que esta é minha irmã, não é minha mulher, é minha irmã. Então, Faraó vai tomar Sarai, ainda era Sarai, não era Sara, e coloca ela como em um dos seus aposentos como sendo sua esposa. Mas Deus impediu de que Abraão se tornasse um homem amargurado e tivesse a sua genealogia manchada pelas coisas que o mundo assim tenta fazer conosco. Deus é fiel. E nós podemos ter certeza de que situações adversas elas podem vir até nós, mas sabemos que Deus é fiel para nos livrar de todas as situações. Em todo deserto, em toda situação, tem um aprendizado. E Deus aqui também deu um aprendizado para Abraão. Pena que Isaac também cometeu o mesmo erro diante de Abimeleque. Isso, com certeza, nós vamos ver nas próximas lições. Deus, ele sempre nos ajuda e nos faz vencer, porque ele é fiel, não é porque nós mereçamos, mas é porque ele é fiel e tem cuidado de nós. Então, a conclusão diz assim: como vimos, Abraão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima: abençoar em Cristo todas as famílias da terra. Diante da sua obediência e fé em cumprir sua missão, recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, Abraão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes da história bíblica. Então, com certeza, não é por nossos próprios méritos, mas nós devemos sim nos esforçar em agradar a Deus, porque a obediência, ela nos levará a lugares mais altos. E quando eu digo lugares mais altos, estou falando da celestial mansão que Jesus foi preparar quando ele disse: crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar o lugar. Então Jesus, com certeza, quando ele nos dá a capacidade de obedecermos, quando ele nos dá a capacidade de nós andarmos nos seus caminhos, é porque ele quer nos abençoar e nós seremos sim, aleluia, abençoados e teremos uma salvação que o mundo rejeita. Então, fique você firme no caminho do Senhor, porque a obediência é o melhor caminho, é a melhor decisão a nós tomarmos. Então, queridos, aqui finalizamos esta lição, mas no próximo domingo estaremos nós aqui para continuarmos com a segunda deste segundo trimestre. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, até a próxima. Amém.